Senhoras e meus senhores, bom dia. Obrigada pela vossa presença. É um prazer estarmos aqui hoje e para falarmos sobre vida saudável. Eu passo a chamar os nossos 4 convidados deste painel. A Ágata Roquete é nutricionista. Bom dia, bem-vinda. Eduardo Sá, psicólogo clínico. Bom dia, bem-vindo. O Miguel Teixeira, CEO da Everest Portugal. Bom dia. E por último, não menos importante, o Stefano Moncada é instrutor de sistema, é uma arte marcial russa. E já vamos falar um bocadinho sobre o que é isto da arte marcial russa. Antes de mais, eu ia perguntar, aqui nesta sala, quantos de vocês tomaram o pequeno almoço? Muito bem. Quem é que passou o pequeno almoço? Temos aqui gente bem comportada, não temos? E em relação aqui à pausa da manhã, estes pacotinhos, isto é uma boa dica de fruta. Tomaram assim, fizeram uma pausa com alimentação saudável? Muito bem, boa. E agora vou perguntar, quem é que já hoje fez exercício físico? Uau! Ou seja, começaram às 7 da manhã, ginásio, corrida, rua, não? Corrida? Muito bem. E quem é que faz desporto? Quem é que faz desporto aqui, além dos que já... Stefano, isto não está nada mal, pois não? Temos aqui uma plateia muito saudável. Miguel também, não é? Bem, aqui os nossos convidados, já vou fazer aqui a ronda em relação aos hábitos de alimentação e de desporto. Muito bem, quantas vezes por semana, já agora? 2. Muito bem. Está bem, isto não está nada mal. Muito bem, então depois deste pequeno inquérito, não vamos passar multas a ninguém. E eu começo por perguntar aqui ao Eduardo Sá, se eventualmente, até porque estamos a falar aqui este painel sobre se os vícios são a nossa última virtude, se eventualmente a busca de uma alimentação saudável e a busca da saúde ou até de um corpo perfeito, se em demasia se podem transformar numa espécie de vício ou mesmo obsessão. Bom dia, eu tinha muita esperança que me guardasse para o fim. Eu sou muito má, não sabia para o que vinha e foi logo... Exatamente. Foi logo a abrir consigo, pronto. Ora bem, em primeiro lugar, eu tenho muito medo de uma ideia de mundo bacteriologicamente puro. Porque eu acho que essa ideia de mundo bacteriologicamente puro é mentirosa, é populista, dá a ideia que, no fundo, nós, para sermos pessoas saudáveis, temos que ter tantas medidas por fora e por dentro no lugar que, de repente, andamos a vender com uma publicidade enganosa que a mim me inquieta. Inquieta tomando em consideração todos nós, e inquieta-me em particular, tomando em consideração as pessoas que olham para nós, neste caso concreto, os nossos filhos, porque obviamente eles tiram-nos as medidas de uma forma tão minuciosa que percebem a distância entre aquilo que nós muitas vezes reclamamos e aquilo, tudo o resto que nós fazemos. E portanto esta ideia de que no fundo uma sociedade saudável é uma sociedade sem vícios, eu acho que é tão populista como outra coisa qualquer e a mim preocupa-me. E como é que acha que chegamos aí? Este grau de exigência? Por favor. É a sua interpretação enquanto psicólogo clínico. Eu não acho que seja um grau de exigência, eu acho que é publicidade enganosa, ponto. Acho muito importante que nós tomemos em consideração a saúde. Acho muito importante. Mas acho sinceramente que a determinada altura se criou uma ideia de que a embalagem vale tudo, o conteúdo logo se vê. E é isso que estamos a fazer, a descurar o conteúdo, preocupa-nos mais com o pacote, com a embalagem. Muitas vezes. Sem ser de plástico. Muitas vezes.
E, portanto, eu acho muito importante que nós possamos devolver as pessoas também a uma verdade que, em relação à qual me parece que andamos aos zigzags. Às vezes tenho medo que as posturas que nós tenhamos, mesmo em relação à vida mental, sejam posturas muito próximas do Botox e de outras coisas do género. E se cria esta ideia de que se nós dermos uma noção de que temos uma vida positiva, que de alguma forma sejamos a favor da alegria e de outras coisas do género, como se com este tipo de restauros nós fôssemos de facto assim. Nós somos animais que pensam de forma absolutamente magnífica, e à medida que nós vamos pondo assim remendos, transforma-se noutra pessoa sem ter que trabalhar para isso, que é um pouco aquilo que às vezes parece que passa por aí. Obviamente, nós reclamamos muito em função de uma vida saudável e vamos ficando em suaves prestações um bocadinho mais estúpidos, e isso inquieta-me, claro. Sem dúvida, acredito que sim. Ágata Roquete, o que é isto quando nós falamos de saúde? O que é isto de um corpo saudável e uma vida saudável? Bom dia. Para mim, um corpo saudável também tem a ver com uma mente saudável. E o que eu tento passar aos meus pacientes todos os dias é que a vida não é só dieta. E eu tenho pessoas obesas com graves problemas de peso e doenças associadas, tensão alta, etc. Mas mesmo com essas pessoas eu tento que o plano que seguem seja sempre que as deixe equilibradas. É muito importante, eu dou sempre um dia livre, isto é emagrecimento, os meus pacientes têm sempre direito ao dia livre. O dia livre é o dia em que podemos fazer as neiras, é isso? É. O dia do lixo, não é? Que podemos comer tudo o que nos apetecer. Não é bem tudo, é aquilo que nos dá mais prazer. Sim. Eu comeria um bacalhau à Brás, de certeza, que é o meu prato favorito, e comeria pão alentejano, de certeza absoluta, dentro do molho das ameijas, e uma cervejinha também, com certeza. E eu acho que isso dá um equilíbrio aos meus pacientes que eles precisam. Mas acha que as pessoas procuram, sobretudo, numa perspectiva de encontrar uma vida mais saudável, ou também muito ligada à parte, pegando aqui nas palavras do Eduardo, à parte do pacote, à parte estética da coisa? Acho que tenho de tudo. Se calhar no Estoril, que eu noto mais a parte estética, talvez porque passamos a vida na praia, eu também vivo lá, não é? Ali é muito cultura de praia. Se calhar acho que as pessoas ligam ali mais à parte estética, mas depois nas minhas consultas em geral, hoje em dia mais preocupação com a saúde e cada vez mais pessoas enviadas por médicos que recomendam a nutricionista, que antes não acontecia, e é bom. Tensão alta manda para nós, colesterol mandam para nós, problemas de colunas, problemas de joelhos, muita parte é saúde também. Mas o que eu faço mais é emagrecimento. Pessoas obesas, pessoas com 5 ou 6 quilos a mais, e eu trato mais de emagrecimento nas minhas consultas. Emagrecimento porque as pessoas querem efetivamente emagrecer, ou porque temos uma sociedade que quer que as pessoas emagreçam? Acho que a sociedade cada vez obriga mais a que as pessoas emagreçam e que se sintam bem na sua pele. Acho que algumas exageram. Eu tenho pacientes que se calhar saíram da minha consulta com uma cara pior de quando entraram, exageraram, quiseram ficar magras demais. Acho que estavam muito mais giras com 2 ou 3 quilos acima. Sobretudo a partir de uma certa idade, sim, não é? Devemos ter sempre mais 2 ou 3 do que as tabelas recomendam. Mas de qualquer das maneiras, sim, acho que a sociedade cada vez impõe mais, Instagrams, etc., não ajuda. Tenho muitas adolescentes em consulta também, que são as que mais me preocupam. Eu fui bulímica em adolescente e passei uma fase complicada durante 7 anos e deteto rapidamente esses comportamentos na minha consulta. E obrigada por essa confidência. Como é que resolveu? Também com a ajuda de um psicólogo, calculo? Na altura, os meus pais resolveram de outra maneira e nunca perceberam que o que eu tinha era qualquer coisa psicológica, que eu não sei bem o que é que foi, porque o meu presente de 18 anos foi uma lipoaspiração. Portanto, eu tentei resolver sempre a parte, mas o problema estava na minha cabeça mesmo. E eu acabei por nunca consultar a psicólogo, que foi um erro enorme. Durante 7 anos nunca fui a nenhum psicólogo. Enfim, comecei eu era atleta de alta competição, de patinagem artística, patinei muitas vezes aqui no Carlos Lopes, tinha muitas competições aqui, e quando parei de patinar no 12º, engordei 10, 12 quilos de repente, porque tinha que estudar e de repente comecei a comer bolachas. Estava habituada a fazer imenso desporto e 4 horas por dia, e quando parei comecei a estar a estudar durante 4 horas e a comer bolachas que nunca tinha comido na vida.
E dei por mim com mais 10, 12 quilos, que para a minha altura não era assustador, estava com 70 quilos, claro que para quem tinha 58 aquilo afetou-me. Só que afetou-me de tal maneira que entrei então numa compulsão alimentar, um comportamento mau com a comida e acabei por ir até aos 90 quilos e engordei 32 no fundo, desde que deixei de patinar. E eu acho que teve a ver, obviamente, com a sociedade. Eu acho que eu queria estar tão magrinha que acabava por não comer, mas depois não comia, acabava por vingar em bolachas. Depois eu vivo nos meus pais, na altura vivia com os meus pais, vivia no Guincho, Cascais não é fácil. Surfistas lindos, mulheres lindas, rabos lindos. E eu vivia ali uma adolescência que não ia à praia, não saía à noite. Foi assim a idade mais gira, acabei por estar muito fechada. Muito resguardada. E já vamos aprofundar um bocadinho essa questão dos distúrbios alimentares. O Miguel Teixeira é a CEO. Eu pergunto-lhe, até porque a Ágata falava muitas vezes da dificuldade de conseguir parar, aqui no caso das dietas. No seu caso, como é que vai para o desporto? Pratica triatlo, não é? Que é de facto uma modalidade muito, muito exigente. E calculo que também seja muito exigente aqui criar uma compatibilidade entre a sua vida profissional muito exigente com uma prova como o triatlo, que tem bicicleta, corrida e natação. O que é que o puxou para o desporto? Ou seja, qual é o paralelismo que, na sua opinião, existe entre os negócios e o desporto? Há aqui assuntos que se tocam? Antes de mais, já boa tarde a todos. É agradecer o convite que me foi feito. Por partes. O desporto fez parte da minha vida desde muito miúdo. Os meus pais tive a felicidade de me incutirem e eu gostar. Portanto, houve aqui E, portanto, eu mesmo quando estudava na universidade, quando estudava no técnico, praticava desporto, enverdei por um mundo da consultoria e gosto mesmo. E, portanto, o gostar mesmo significa... enfim, que as coisas não nos custam a fazer, fazemos por gosto, trazem-nos felicidade, etc. E à medida que, enfim, que fui desenvolvendo a minha carreira, uma coisa que tive muito presente é como é que eu colocaria as minhas prioridades. Sendo que não queria abdicar nenhuma delas, não é? Teriam que ser complementares e paralelas. Portanto, eu pratiquei karate há muitos anos e depois, numa determinada altura, com muitas viagens na consultoria, comecei a levar os ténis na mala de viagem e corria em Londres, e corria em Santiago do Chile ou corria em Oslo. E, portanto, porque a corrida tem essa vantagem, não é? Basta meter uns ténis dentro de uma mala e com tempo, melhor tempo, aliás, não há grandes limitações, não é? Nós hoje na Everest em Portugal somos 1100 pessoas. Eu sempre separei muito a parte pessoal da parte profissional, mas bem há 2, 3 anos comecei a juntar as coisas com uma tentativa de tentar mostrar às pessoas que não é por se ter um cargo de responsabilidade e se fazer 50 viagens por ano que não se pode, eu não tenho tempo de fazer desporto. Que é sempre aquela desculpa ao tempo, não é? É sempre aquela desculpa. Eu tenho 2 filhas e digo sempre, janto com elas sempre que posso e vou levá-las à escola no mínimo 2 vezes por semana e tenho tempo de me levantar às 5:30 da manhã ou às 6 e, portanto, é uma questão de gosto e nós acharmos que de facto faz sentido. Portanto, retomando o tema, o que é que isto tem a ver? Portanto, isto para dizer que comecei a correr e depois o triatlo vem muito com uma diversidade e vem muito como... enfim, eu sempre fui competitivo e de repente dou por mim não só a fazer aquilo que nós chamamos a manutenção, mas às vezes brinco com isto, eu faço alta manutenção, porque treino todos os dias de manhã, depois inscrevi-me no meu grupo de idade e comecei a fazer campeonatos da Europa e depois campeonatos do mundo e depois isto tudo... Ou seja, vai tendo metas que quer sempre chegar e ultrapassar, não é? Ultrapassar-se a si próprio. Isso mesmo. Obviamente, isto depois paralelismo para o mundo da consultoria que eu muitas vezes falo. Em primeiro lugar, a Everest é uma empresa, uma consultora tecnológica, em Portugal somos 1000 e poucas pessoas, e uma faixa etária muito jovem, mas que, enfim, pessoas cheias de vontade, cheias de energia, e o que não é mais do que o que nós fazemos são entregar projetos na área tecnológica aos nossos clientes. Isto implica um planeamento e uma coerência com aquilo que dizemos que fazemos, ou seja, eu para entregar alguma coisa de qualidade, naquele dia, naquela hora, eu tenho uma preparação e um planeamento constante durante muitos anos. Portanto, eu preparo o projeto, eu tenho que saber do tema, eu tenho que ser rigoroso. Portanto, para se praticar triatlo é preciso nadar, é preciso, como diz, pedalar, é preciso correr, é preciso ter cuidado com a nutrição,
É preciso ter cuidado a forma como se leva a bicicleta para a prova. Portanto, há aqui um conjunto de coisas. Uma preparação muito forte, não é? E a parte da resiliência, etc. E, portanto, que é isso que junta o negócio à modalidade claro, também, não é? Ganhamos, essa competição e, nós por não outro lado, ganhamos essa sempre, não é? Exatamente. E saber também lidar com os fracassos, não é? Certo. E, portanto, pessoalmente, eu faço muitas associações. É preciso controlar um conjunto de coisas. Na empresa, em primeiro lugar, a carreira das pessoas, as pessoas, tratá-las bem, etc. É preciso entregar bem os projetos, é preciso criar oferta. E no triatlo é preciso fazer estas 3 coisas. Portanto, há aqui claramente um equilíbrio, há resiliência e depois eu insisto, quando se faz o que se gosta, e acha que o desporto, a modalidade que faz e que pratica todos os dias antes, se calhar, de ir trabalhar, também é uma forma de o manter equilibrado e de saber que acaba por ser melhor no exercício da sua profissão? Não tenho a menor dúvida que me ajuda. Também dou por mim muitas vezes a correr sozinho às 7 da manhã ou a nadar e a preparar a reunião que vou ter às 9 da manhã mentalmente, porque de fazer uma coisa que gosto de descontrair, isso acontece muitas vezes. E portanto, para mim, equilibra-me eu pessoalmente. Portanto, encontrei este equilíbrio claro entre aquilo que é o desporto e aquilo que é a minha função. E insisto, porque eu acho que isto é importante. Quando se gosta e quando se sente que é uma coisa que de facto faz sentido, eu levo os ténis para qualquer lado. Domingo vou embarcar para Santiago e vou levar os ténis e ia decorrer em Santiago às 6 ou 6:30 da manhã de lá e vou preparar a reunião das 9 e faço isso de forma descontraída. Sim, não tem desculpas. O Miguel estava a dizer que praticou Karaté e não é de Karaté que vamos falar, Stefano, vamos falar de sistema, que é uma arte marcial russa. Explique-nos lá quais são os benefícios dessa arte e em que é que consiste, porque não sei, provavelmente aqui alguém já tinha ouvido falar no sistema? Não, porque já. Olha, muito bem. Já alguma vez praticou? Não, ok. Porque ouve-se falar muito do Karaté, do Judo, do Krav Maga, do contacto. O que é isto do sistema? Então, bom dia. Bom dia. O sistema, uma das razões pelas quais não se ouviu ainda falar muito, é porque foi inicialmente, começou a ser divulgado nos anos 90 por este russo que foi para o Canadá e só a partir dos anos 2000 é que na Europa tem estado mais presente. Benefícios do sistema, eu vou aproveitar também benefícios como em tudo, desde que façamos alguma coisa com prazer, acho que podemos encontrar benefício em tudo. Portanto, o sistema em si tem algumas características que diferencia das restantes artes marciais, porque se baseia em princípios e não em técnicas. Portanto, a ideia do sistema é formar um ser humano e não é polir técnicas ou formatar necessariamente um corpo. É libertar o corpo e a mente de todo o tipo de tensão. Portanto, o sistema foi desenvolvido pelas Forças Especiais Russas durante o século XX e o objetivo é minimizar o impacto do stress e otimizar as capacidades. Portanto, trabalhar... Ou seja, há aqui uma boa junção entre a componente física e mental, não é? Neste trabalho. Fundamentalmente, o que controla, há um dos nossos instrutores que trabalha muito a ideia da psicologia de combate e o que ele diz é o que controla uma situação não é o nosso nível técnico, são as nossas emoções, não é? Portanto, voltamos sempre ao mesmo. Não interessa estarmos a treinar no dojo e depois não sabermos interagir uns com os outros. Portanto, o sistema fundamentalmente vai buscar muito à linguagem corporal, ao modo como eu sou, o modo como as pessoas ou o meio ambiente me impacta e se eu tenho as ferramentas em mim, tomar consciência disso e a partir daí o que é que eu faço com isso. Portanto, não vale a pena eu saber que eu estou estressado e não ter mecanismos de relaxamento. Então o sistema tem uma das mais importantes no sistema é a respiração e temos exercícios de respiração que visam pôr stress, portanto flexões, agachamentos, em que o objetivo não é o reforço muscular, mas simplesmente tentar identificar partes do corpo em que possamos acumular tensão devido ao stress, à fadiga muscular e respirar a partir daqui. Portanto, se somos capazes de fazer isso através de um exercício físico, depois vamos tentar simular com alguma pressão, não é? Golpes ou o que quer que seja, sempre na ideia de trabalhar a partir de uma mente sã, não é? Equilibrada. Calma, digamos assim. Portanto, nós temos que compreender que o corpo e o ser humano
consegue uma excelente performance, não é num relaxamento excessivo nem sob grande tensão, é um nível intermédio. Portanto, é isso que nós procuramos. Não é estar cheio de... Não é, como vemos nos combates de UFC e companhia, a malta está... Bom, isto faz parte, não é? Porque isto é desporto de combate, eu tenho de tentar já criar uma imagem contra a publicidade, sim. E tentar intimidar o oponente, mas tenho de ver como é que isso também me estressa. Pronto. Isto é, digamos assim, o sistema. A arte marcial, por ser uma arte marcial, outro termo do sistema é em russo poznaj sebe, é conhecer-se a si mesmo. Porque o que pretendemos é conhecermos a interação com os outros. Basicamente, o treinar com os outros vai revelar certos aspectos emocionais ou traços da minha personalidade que, se estiver sozinho, não vou se calhar, tomar consciência. É quase tipo uma forma de procurar empatia, não é? Com o outro, haver aqui uma junção entre o eu e o ele. E nós estamos a falar aqui muito também, não só sobre a parte física, mas também a psicológica. Eduardo Sá, quando falamos da necessidade de manter um corpo são, onde é que fica a nossa mente, a mente sã? Eu agradeço-lhe muito essa questão, porque eu acho que essa é a questão. Ou seja, eu tenho medo que neste momento possa ir em contramão em relação a alguns aspectos que fomos aqui referindo, por uma razão simples. Marta, como é que eu hei de dizer isto devagarinho? Não tenham medo das palavras, nós estamos aqui, somos todos saudáveis e estamos preparados para tudo. Eu tenho medo que nós todos tenhamos crescido com uma ideia razoavelmente equivocada deste equipamento de base com que nós estamos apetrechados. Porque eu acho que nós continuamos a ter uma visão demasiado cartesiana da relação entre o nosso corpo e o nosso psiquismo. Nós continuamos a ter a ideia de que, no fundo, a nossa mente, vamos lhe chamar assim, é um excelente cão de guarda em relação ao nosso corpo, como se, no fundo, fôssemos tanto mais saudáveis quanto mais aprendemos a controlar as nossas emoções. Ora, as nossas emoções são um equipamento precioso, funcionam como um sistema imunitário. E, portanto, nós tivemos todos uma educação demasiado judaico-cristã que parte do pressuposto que termos uma emoção como a raiva ou termos uma emoção como o nojo é uma coisa que não é muito razoável. Quase não nos podemos permitir sentir, não é? Não ou permitimos. muito menos a manifestar. Sendo certo que as emoções são tão sábias que, no fundo, são sistema imunitário puro, são obviamente adequadas a todos os estímulos que as desencadeiam. Portanto, no fundo, se quiser um limite onde o corpo e a mente se tocam, temos as emoções. E, portanto, nós fomos todos educados para controlar este bem precioso e para andarmos permanentemente a pôr-lhe educação judaico-cristã, com tudo o que ela também tem de bom, claro, a pôr-lhe ali uma espécie de colete de forças. E, portanto, eu tenho medo que muitas das estratégias que nós hoje referimos como estratégias saudáveis são quase um exercício paradoxal, porque nós somos tanto mais saudáveis quanto, de facto, somos capazes de ser verdadeiros com tudo o que sentimos, que é tudo aquilo que nós muitas vezes não fazemos, porque utilizamos as estratégias mais diversas para controlar isto e para controlar aquilo, e agora vamos respirar desta maneira, e agora vamos relaxar, e tudo ao contrário do que nós E a juntar isso tudo, temos agora algo de há uns anos para cá, que são a internet e as próprias redes sociais, em que acabam por vir ainda baralhar um bocadinho isto tudo, não é? Marta, eu acho que sim, porque basicamente são provavelmente a melhor enciclopédia que a humanidade já teve ao seu dispor, mas depois faltam sínteses e as pessoas continuam a achar que muitas vezes as soluções simples são aquelas que são mais eficazes. Eu dou-lhe um exemplo. Eu acho delicioso que nós possamos falar de vida saudável, juro que acho, mas eu acho quase inacreditável que nós tenhamos ao nosso dispor instrumentos que nos permitem comunicar em tempo real com tudo e mais alguma coisa, e depois estejamos a criar um mundo que é significativamente mais autista.
Acho uma delícia. Isto de nós dizermos um ao outro amo-te, olhos nos olhos, que é uma coisa razoavelmente simples, é cada vez mais complicado. E, portanto, eu acho inacreditável que nós passemos a vida a falar de uma vida saudável. Eu acho ótimo que o façamos. E depois comuniquemos de uma forma completamente esdrúxula. Às vezes é mais fácil enviarmos um SMS. Olha, dou-lhe um exemplo. É mais fácil pôr um like no Facebook do que dizermos às pessoas que nos amam, gosto de ti. E, portanto, eu acho tão engraçado isto, que depois o Facebook, com 180 likes, tira-nos as medidas. E as pessoas que vivem ao nosso lado, às vezes não conhecem, desculpem a vulgaridade, um caracol daquilo que nós somos. E como é que é possível termos uma vida saudável se nos vamos tornando estranhos uns para os outros, não é? E a questão é saber até que ponto é que nós vivemos em função dos likes e da aprovação dos outros. Vivemos mais em função do que os outros esperam de nós ou do que a nossa própria satisfação enquanto ser humano. Mas pode ter a certeza absoluta. Portanto, esta ideia de conhece-te a ti próprio, que parece uma coisa jurássica, eu acho absolutamente indispensável. Ou seja, certo? estamos a deixar de nos querer conhecer a nós próprios para procurar que os outros nos conheçam quase melhores do que nós? Como é evidente. De tal maneira que, de repente, nós achamos que os outros são todos muito estúpidos e que não são sensíveis. Nós somos inacreditavelmente sensíveis, somos inacreditavelmente atentos. Quem pôs a circular que há um déficit de atenção nas crianças deve ter sido a única pessoa distraída que há no mundo e, portanto, as pessoas só não veem em nós tudo aquilo que nós somos se não quiserem. Se não quiserem. Todavia, nós comunicamos mal. É notável que passemos a vida a dizer, com orgulho, vaidade até, que somos a sociedade da comunicação e nós comunicamos tão mal e de uma forma tão enviesada que de repente parecemos viver num mundo mais ou menos enlouquecido. Sim. Tão enlouquecido que de repente, quando dizemos uma coisa, afirmamos exatamente o seu contrário e parece que ninguém repara. E depois, como é através do teclado e não através do olhar, nós podemos sempre acreditar no que lemos. Se fosse olhar cara a cara, seria muito mais difícil. É mais difícil. Agatha, há bocadinho falava sobre a questão de viver em Cascais, da praia, dos sítios bonitos, dos corpos bonitos, e agora vimos acrescentar isto tudo, é que estamos sempre a viver com o público, não é? Através das redes sociais. As redes sociais, de alguma forma, acabam por transformar o modo como nós olhamos para o nosso próprio corpo. Sim, e está a acontecer. Eu, embora tenha redes sociais, eu vou lá muito pouco. Eu sei que devia ir mais para os meus leitores e para os meus seguidores, mas eu de facto não tenho muito tempo e eu não consigo dar consultas e também estar nas redes sociais. Eu faço uma coisa, a minha cabeça não dá para tudo. E durante a semana dedico-me especialmente aos meus pacientes, só. E às vezes ao sábado lá partilho assim umas coisas. Hoje em dia, mesmo em amigas minhas e não só, é que para além de às vezes querer mostrar aquilo que estão a fazer e se calhar aquilo até provoca alguma inveja a outras pessoas, em termos de imagem, o que eu noto cada vez mais na internet é que ainda usam filtros, ou seja, Exato. ainda modificam mais, aquilo provavelmente já não é bem o que estão a fazer e depois ainda conseguem modificar a cara e depois põem os olhos. Eu, como não percebo nada de tecnologia, põem os olhos grandes e com pestanas e depois o corpo modificam. Ou seja, já nem sequer são aquelas pessoas, já são outras. E isso é que está a acontecer imenso e faz a maior confusão. Eu tenho uma prima minha que é viciada em redes sociais e ela está um bocadinho acima do peso. E ela estica-se toda no Instagram e quando os meus amigos a veem, ela engordou imenso, o que é que aconteceu? Ela ainda não engordou, ela estica-se toda no... Provavelmente nunca vai querer encontrar-se pessoalmente com os amigos para perceberem como é que ela realmente está. E ela assusta, quando a pessoa a vê, assusta-se. Portanto, eu acho que isto ainda é mais errado e modificar aquilo que, ao menos ali, queremos mostrar o que somos, então, mas é o que somos, não é o que não somos. Deixa-me perguntar aqui, Eduardo sabe como é que é isto? Nós vivemos uma espécie de realidade virtual e de uma realidade paralela, não é? Porque estamos aqui a viver todos segundo um filtro. É uma tragédia. É uma catástrofe. É mesmo uma catástrofe. Eu acho muito engraçado que nós, na nossa agenda diária, tenhamos
as horas para trabalhar, as horas dos nossos almoços com as pessoas que entendemos que são indispensáveis na nossa vida. Saudáveis, de preferência? Depende do que é que considero saudável. Um bacalhau à brasa é uma coisa magnífica. Saudável para a cabeça. Se quiser, podemos ter... Almoçar. Não, eu tenho restaurantes à troca dos melhores bacalhaus à brasa. E temos tempo para ir ao ginásio, temos tempo para isto, etc. E depois não temos tempo para falar com os nossos botões, para meditarmos todos os dias, pensarmos, que é uma coisa absolutamente indispensável, fazer todos os dias, e não temos tempo para falar com as pessoas que vivem connosco. Pronto, se não tivermos tudo isso, até temos a ilusão de que temos uma vida saudável, mas depois andamos todos a alongar, a pôr filtros de todas as maneiras e feitios, e isso é mesmo uma tragédia. E a verdade é que aqui nas artes marciais, Stefano, não há esse problema, até porque há muito esta questão do contacto físico, não é? Do enfrentar o outro. E isso, de facto, é uma realidade muito positiva, ao contrário do que estamos aqui todos a traçar, não é? Sim, mas eu aproveito o que estava a dizer e no sistema não há nenhuma meta, não há nenhum ideal, nós não tentamos imitar alguém ou o nosso próprio mestre ou o que é que seja. E isto é outra característica do sistema. Não procuramos imitar. Não procuramos imitar. Procuramos dentro de nós próprios encontrar os nossos próprios limites. A tarefa do professor é ajudar o outro ser humano a tornar-se quem ele é e ajudar a encontrar a sua energia, digamos assim, o seu estilo, porque estamos a falar de uma arte marcial. Portanto, se estamos a falar de uma pessoa que é mais lenta, ele tem de fazer... Portanto, o sistema, como não depende de técnicas, permite essa liberdade e essa adaptação. Mas com alguma dificuldade, porque acabamos por ter que saber lidar com os nossos próprios medos e com os nossos próprios anseios e com as nossas frustrações, digo eu. A outra coisa é essa, é que nós aceitamos todo o tipo de energia, todo o tipo de emoção. É o primeiro passo para saber lidar com elas, não é? Portanto, não devemos pôr uma cara, é por isso que o treino é feito numa atmosfera de confiança e de amizade, porque é muito íntimo. Nós temos que nos abrir uns para os outros e deixar que haja irritação sob o meio de confiança, porque senão não é, a pessoa vai camuflar sempre estas emoções e basicamente vamos fazer sempre o fazer de conta. E esta prática, pelo menos, é o que tentamos torná-la autêntica e genuína, não é? Mas é muito fácil dissimular e pronto. E então, nesse sentido, é muito importante que haja um ambiente de confiança que se estabeleça entre os parceiros e os professores para que possa surgir a cólera, a irritação, a zanga e depois o que for, a paz, não é? O primeiro passo e sem julgamento de valor, sem juízos de valor. Não é? Ou seja, isso aí é permitido, todas essas sensações, desde que seja em ambiente controlado, não é? Exatamente. Há um provérbio chinês que diz tensão é o que eu desejo ser ou onde eu desejo estar e relaxamento é onde eu estou ou o que sou. E é isso que procuramos sempre. Para eu trabalhar de maneira relaxada, eu tenho de saber qual é o ponto de partida em que eu estou, não é? A base emocional e física. Senão vamos procurar sempre uma zona de conforto. Portanto, treinar no ginásio, com os nossos parceiros, com uma roupa específica, tento pesar estes não sei quantos quilos, ou tento parecer um homem forte. Não, eu já treinei com tanta gente e de todos os tamanhos e já apanhei, fui para o chão com mulheres pequeninas, com homens gordos que levantavam a perna. Não há padrões, não há imagem nem padrão específico. Nada ou disso. seja, ali as pessoas podem ser como são, o que são. E é isso que temos na perspectiva de uma arte marcial. Não estou a falar de um desporto de combate, não é? Em que a malta, como tem de competir, tem obviamente que estar numa excelente forma física. Portanto, na perspectiva das artes marciais, nós temos de aprender a aceitar o que somos, quem somos, o nosso corpo, a nossa idade, não é? E treinar a partir disso. Obviamente que um aluno que tem 70 anos não vai fazer a mesma coisa que... Ou seja, e eu ia-lhe perguntar isso, Sim. Qualquer pessoa de qualquer idade pode iniciar essa arte? E é importante que nós, como professores, temos que dar ferramentas específicas a cada pessoa. Portanto, não é estejam todos calados, vamos lá fazer a mesma coisa, todos a repetir a mesma posição, porque isso não faz sentido, não é? Isso faz sentido se formos todos iguais, se tivermos todos 20 ou 30 anos ou o que for. Agora, se temos diversas pessoas com diversos tipos de psicologia,
temos que treinar, e isso é por isso que o treino não pode depender de uma técnica que seja igual para todos, mas tem de haver um princípio e que depois cada pessoa possa trabalhar com isso e adaptar. Portanto, damos muita liberdade às pessoas para se expressarem fisicamente e emocionalmente. E emocionalmente. Miguel Teixeira, quando falava aí, de facto, é um adepto de desporto, eu também, desde sempre. Alguma vez sentiu que poderia se tornar um vício na sua vida? Ou seja, se não correr, se não fizer desporto, isso tem alguma implicação no seu dia-a-dia? Há aqui risco de achar que efetivamente que de alguma forma está um bocadinho obcecado pela prática desportiva? Porque efetivamente até parece que há agora uma virorexia, acho eu, não é, Eduardo Sá, que é a obsessão por um corpo perfeito e por um corpo saudável. Alguma vez sentiu isso? Ou seja, é difícil conseguir parar e manter aqui algum equilíbrio também nas práticas desportivas? Vamos lá ver, eu acho que é. A partir de uma determinada altura, enfim, não sei explicar isto do ponto de vista científico, não sei, diz-se que há uma endomorfina que é gerada pós-desportivo, enfim. Eu sei que eu faço desporto todos os dias, posso dizer, 360 dias por ano. Portanto, há 5 dias que não faço. E se não fizer, não fica impossível? Tipo, não podemos chegar ao pé de si? Não. Está aqui alguém que trabalha consigo... Está sempre bem disposto, não é? Portanto, provavelmente faz desporto todos os dias, mas falando sério, sente isso se eventualmente falha? Não, há dias que falho propositadamente. E sente culpa? Não, falho porque... Dou-lhe um exemplo. Há alturas onde propositadamente digo, eu dormi poucas horas porque tive uma viagem durante a noite do avião e, portanto, só vou estragar o meu organismo, portanto, não vou fazer. Tenho essa consciência, não faz sentido, não me vai fazer bem, não quero, não me sinto bem. Sempre que posso, sim, admito que é uma coisa que me dá prazer e, portanto, estou tão habituado que quando não faço sem ter uma razão para não fazer, custa-me e, portanto, sinto-me, se calhar isto é a parte mais perversa. Já vê, isto é um bocadinho... Perdoem-me a comparação mal comparada. Teoricamente, nós tomamos banho todos os dias, temos que o fazer. Sim, é um vício mau. Acho que não. Portanto, a parte do desporto para mim funciona muito como é um gosto, faz parte do meu dia-a-dia, ajuda-me a recuperar daquilo que é a tensão, diria, associada ao preconceito que é o CEO de uma empresa. E deixa-me perguntar-lhe, até porque quando nós falamos muito do exercício exagerado... não pode criar aqui algum tipo de isolamento? Ou seja, quando o Miguel está a fazer o seu treino, não sente que muitas vezes isso poderá ter alguma influência na sua vida social e na forma como orienta o seu dia-a-dia? Há alturas, obviamente, onde estou sozinho. E essa é a altura, falávamos aqui, onde aproveito comigo mesmo. Sim. Para pensar, é o meu tempo. E medita? Pegando aqui no Stefano? Mas é o meu tempo, é o tempo para mim, é o tempo, se quiser, um bocadinho do meu egoísmo para mim próprio, onde eu penso no que vou fazer, o que gosto, o que não gosto, como é que vou lidar com uma situação, é o meu tempo. Sim. Mas muito do desporto que eu faço, não o faço sozinho. Tenho um grupo de amigos, colegas das mais diversas profissões, mesmo em Portugal ou fora, onde nos juntamos e acredito que falamos tudo menos de trabalho. De hoje de manhã eram 6:30 da manhã e estávamos a falar de economia. Porque sim, um amigo meu que foi meu professor, curiosamente, tem mais uns anos que eu, e de vez em quando encontramos e estávamos a discutir indicadores económicos e, portanto, ou podemos estar a discutir simplesmente uma tendência qualquer. E amanhã se calhar vai falar nas suas corridas sobre a vida saudável, o que tivemos aqui nós a debater. Pode ser, não é? Porque não? Porque não, é o que sei. E de facto o Miguel falava sobre isso do ter tempo para si próprio, aquilo que o Eduardo falava da necessidade de nós precisarmos de olhar para nós próprios, para os nossos botões. Precisamos de criar esse tempo só para nós, Eduardo? Sim, claro. E com este ritmo de vida em que temos que ser mães, temos que ser pais, temos que ser bons amigos, temos que ser boas mulheres, bons companheiros, bons profissionais, onde é que sobra tempo? Não, a questão não é onde é que sobra tempo. A questão parece-me diferente. E eu acho que é importante que tenhamos a humildade, no final de contas é a humildade, de perceber que fazermos escolhas é reconhecermos que não podemos ter tudo. E eu acho que às vezes nós não fazemos escolhas.
E, portanto, trata-se de fazermos uma hierarquia de importâncias e funcionarmos em referência a ela. E acho que em muitos momentos nós oficialmente damos muito protagonismo aos nossos filhos e às pessoas que vivem connosco, e depois pomos em primeiro lugar o trabalho, em segundo lugar o trabalho e em terceiro lugar o trabalho. E nessas circunstâncias evitamos fazer um conjunto de escolhas. Mas repare, Marta, eu acho mesmo muito importante que nós possamos falar de vida saudável, juro. E acho fundamental que possamos falar das visões do futuro, sem dúvida. Mas cuidado, a minha função aqui é ser tão interpelante quanto for capaz. E acho uma delícia, estou a ser um bocadinho cínico, acho uma delícia que passemos a vida a falar de tudo isto e depois, a linha A, as crianças portuguesas são as crianças mais sedentárias da Europa. Uau! A linha B, o excesso de peso nas crianças portuguesas devia obrigar-nos a parar para pensar. A linha C, as crianças, vida saudável, vida saudável. As crianças trabalham das 8 às 8 todos os dias. E além da escola, enchemos-las de atividades, e é o piano, e é o inglês, e é o desporto. Não têm tempo para não fazer nada, não é? Que elas precisam de ter tempo para não fazer nada. Absolutamente fundamental. Brincar é um bem rigorosamente em vias de extinção. E nós ainda temos a falta de vergonha de falar de vida saudável. Acho inacreditável. E vida saudável, Ágata, a questão dos padrões, nomeadamente em relação também às mulheres. Estamos, de alguma forma, quando vemos, por exemplo, celebridades a porem na internet fotografias sem maquilhagem ou a mostrar a sua celulite sem qualquer vergonha, estamos a começar a tentar mudar esse padrão de exigência ou ainda temos aqui muito, muito caminho pela frente? Pode haver uma tentativa, mas eu acho que cada vez estamos mais exigentes, nós connosco próprias. Eu falo sempre um bocadinho naquilo que eu faço em consulta, porque é o que eu tenho mais experiência. Eu gosto sempre que os meus pacientes, primeiro, que ganhem uma relação ótima com a comida, e quando digo uma relação boa com a comida é, se apetecer umas pataniscas com arroz de feijão, é para comer as pataniscas com arroz de feijão, e no dia a seguir hão de compensar aquilo que comeram, isto para quem está em emagrecimento. Portanto, não é nada adepta de só proteínas e de cortar o leite, que hoje em dia é a moda de guerra ao leite. Os meus pacientes podem comer tudo. Podem comer não, quer dizer, não podem, não podem comer croissants, infelizmente, e batatas fritas. Mas, quer dizer, podem comer no dia livre, mas há coisas que eu não posso pôr durante a semana. Mas podem comer tudo, desde arroz, massa, feijão, grão, etc. Tem pão, leite, tudo muito adaptado aos nossos hábitos. De sempre. E o que eu tento passar na consulta, eu tenho pessoas que querem mesmo ficar com o peso muito baixo, e eu tento sempre que elas fiquem com o peso... Eu até costumo brincar com elas, eu digo sempre, não quer que fique nem magra nem gorda, quer que seja boa zona, que é muito importante. E hoje em dia, graças a Deus, está a ficar um bocadinho mais da moda de já ter um bocadinho de rabo, um bocadinho de corpo, porque há uns anos eu noto, há 10 anos... Era a magreza extrema, não é? Sim, antigamente os padrões de beleza eram mulheres extremamente magras, não é? Há 10 anos as pessoas queriam ficar magras. Sem rabioscos, sem Sim, e isso está a mudar. Está a mudar. Porque as pessoas querem ter rabo e querem enfiar ácidos hialurónicos e coisas para subir o rabo. Ou seja, quem não tem quer pôr... Deixa-me ter que andar para aí com 3 cintas debaixo das saias para parecerem que são magras. Não é? Mas isso está a mudar. As mulheres já querem ter um bocadinho de formas, peito, rabo, já não é aquele esquelético, mas depois tem havido muita opção de tornar o corpo perfeito, ou seja... O rabo terá que estar levantado, o peito impecável, a pele, as rugas. Então, eu acho que isto está cada vez a piorar mais. E não só na parte do peso e do corpo, também na pele, ou seja, nas rugas, etc. Na boca. Há muitas mulheres já com a boca assim para fora. Ou seja, não basta ser magro, mas há que ser também atlético, não é? Bom, e eu queria só aproveitar, porque nós temos 10 minutos, mais ou menos, sensivelmente, para dar oportunidade à nossa assistência, se eventualmente quiserem colocar aqui alguma questão
aos nossos convidados que nós gostaríamos muito que entrassem na conversa, no debate e que pudessem perguntar ou simplesmente partilhar o que vos vai na alma. De certa maneira, nisto pegando nas redes sociais e mesmo no corpo, que o rei vai nu e ninguém fala disso. É. Completamente. Pronto, sei que principalmente acho que é isso. Vivemos todos numa mentira, pressionados pelo nosso paralelo. E entramos no jogo. Sabe, E na verdade o rei vai nu e ninguém fala disso. há aquela expressão do E já vai nu há 10 anos. do Sérgio Godinho, quando ele pergunta: pode alguém ser quem não é? Pode, basta irmos ao Instagram. Mas o que eu gostaria de saber é quais as repercussões a longo prazo disto, porque estamos a ter uma Quais as taxa de suicídio repercussões? jovem cada vez maior. Quais as construções de irmos nus, sem dar por isso? As repercussões. Sim, isso é uma tragédia, porque É que obviamente... eu pessoalmente vejo, no geral, a raça humana a ir para o abismo, a perder uma noção de quem nós próprios somos. Acho que deixámos de ser seres humanos para passar a ser marcas, que temos de fazer marketing e vender. Pois, acho uma tragédia, mas nota um pormenor. Eu acho muito engraçado este exemplo que estávamos a escutar daquilo que é a atividade física e aquilo que são, de alguma forma, os objetivos que as pessoas definem e que, de algum modo, perseguem. Porque há circunstâncias na nossa vida que, por mais que nós nos tentemos vender como marcas, somos só pessoas com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os nossos limites. E o facto de, nem que seja em circunstâncias dessas, sermos capazes de nos despir por dentro. Nós passamos a vida a despir-nos por fora. E é importante nós despirmos por dentro. Porque a impressão que eu tenho é que mesmo quando as pessoas se despem por fora, têm o coração abotoado até ao último botão. Por isso é que eu acho uma delícia que, quando se fala de sexualidade, até nisso o discurso oficial seja completamente pateta, porque, como deve imaginar, quando nós passamos a vida com o coração abotoado até ao último botão e nem sempre conhecemos a pessoa com quem nós estamos, acho uma delícia que depois as pessoas pensem que só por nos despirmos por fora a coisa funciona na perfeição. Desastre. E, portanto, eu acho ótimo que fique claro que são estes exercícios em que nós nos limitamos só a ser pessoas e não a promovermos-nos como marcas que nos tornam bonitos. Sabe, eu acho que isto pode parecer um discurso religioso, mas não é. Eu acho que, de alguma forma, nós só nos transformamos como pessoas quando somos mais transparentes, mais autênticos. É a verdade que nos transforma. E nós, muitas vezes, falamos das falsas notícias e nós produzimos-las numa quantidade industrial fora de lugar, nomeadamente em relação a nós próprios. E, portanto, não me parece que seja por aí. Tomando a informação que me disse, só uma curiosidade, agora vou um bocado roubar os seus conhecimentos, como é que vê a psique humana daqui a 50 anos? Peço desculpa. Como é que vê a psique humana daqui a 50 anos? Com imensa tranquilidade. Sabe porquê? Porque eu acho que nós somos todos uns pavões e é a altura de nós termos a coragem de o assumir. Nós temos sempre a ideia que somos a última Coca-Cola do deserto e que depois de nós só vem o abismo. E se nós olharmos para trás na história, percebemos que todos os outros antes de nós acharam exatamente a mesma coisa e, no entanto, a humanidade cresceu de uma forma serena e tranquila, como irá continuar a crescer. E, portanto, às vezes nós achamos que somos tão inteligentes e esquecemos que foram homens como nós que escreveram a Bíblia. Ui, há 2000 anos, não foi? Veja bem como nós, entretanto... E, portanto, vamos continuar a crescer bem, é evidente. Se quer uma opinião, eu acho muito bonito, acho que nós andamos distraídos. Acho muito engraçado aquilo que, no fundo, já são as atitudes dos adolescentes em relação às próprias redes sociais, porque eles, no fundo, servem como entidade reguladora para os adultos. Os adultos passam a vida a queixar-se dos adolescentes,
mas é publicidade enganosa parte 3, porque é evidente que se os adolescentes passam a vida agarrados às redes sociais é porque os adultos a subiram para o ar e se demitem de definir as regras que deviam definir. E, portanto, a humanidade vai continuar a crescer bem. Daqui a 50 anos o mundo vai ser um lugar melhor. E, portanto, o futuro é sempre o melhor do mundo. E, portanto, vai ter pessoas mais bonitas do que nós, acredite. E, evidentemente, que não sei se com mais rabo, menos rabo, mas mais bonitas. Seguramente. Pode crer. É muito bom ter essa imagem otimista da coisa. Miguel, quer responder? Eu queria só acrescentar o seguinte. Enfim, com base na experiência de uma empresa que tem muita gente jovem, toda a gente está nas redes sociais. Toda a gente. Há um tema que nos acompanha desde há uns anos e cada vez se nota mais. Está a ver, as redes sociais nós temos a tendência de mostrar o melhor de nós. Já para não dizer que 90% das vezes só pomos o melhor de nós. Quando nos corre bem, o que fizemos de bem, o que fizemos fantástico. E aí, era aí que eu ia chegar. O que não é que somos autênticos, não é? Não somos autênticos. Não, mais do que isso, é um impacto numa coisa que não é verdade, porque na verdade nós vamos ter na nossa vida momentos bons e momentos menos bons. Eu há bocado falava do desporto, é preciso saber perder, é preciso ter a coragem e ter uma autoestima suficientemente grande para perceber eu perdi e ganho para a próxima. As redes sociais não estão a ajudar muito e, portanto, hoje diz-se que esta geração é uma geração muito bem preparada. Eu, se calhar aqui vou ser um bocadinho controverso e vou dizer, falta-lhe um bocadinho de resiliência. Mas porque as coisas são mais imediatistas, são um bocadinho mais fáceis, ainda bem que o são em parte, mas este tema das redes sociais não ajuda muito. Minha perspectiva não ajuda, nós notamos muito nas empresas. Verdade que estamos numa área de tecnologia, portanto a área tecnológica é uma área que também é facilitista por natureza, porque não somos nós que escolhemos as pessoas, são as pessoas que nos escolhem a nós. Portanto, porque felizmente vivemos numa bolha tecnológica que vai continuar e, portanto, podem escolher a empresa para onde querem ir. Mas a verdade é que as redes sociais incutem-lhes facilidade e raramente existe um like ou raramente eles perdem demasiado tempo com notícias menos positivas. Isto chega-se a uma empresa e depois não é bem assim, porque há projetos fáceis, difíceis, há colegas fáceis, difíceis, há clientes fáceis, difíceis, há coisas que me correm bem, coisas que não me correm bem e, portanto, há aqui uma contradição aparente todos os dias. E nós trabalhamos muito esta área e é uma área muito difícil, na nossa perspectiva, muito dura, porque, como dizia, já falámos aqui, é um mundo virtual, não é bem o nosso mundo. E é um mundo virtual em que estamos sempre a atuar perante o público e esperar do público aprovação sobre as nossas ações, o que de facto acaba por ser perigoso, não é? Claro que é. A minha pergunta era se nós, como seres humanos, temos a maturidade mental para isso. Eu penso sinceramente não, temos uma visão má da própria autoestima que temos engenharia social, é que levantar mil e uma coisas que vão dar a isso que estamos a falar. E o discurso que está a ter comigo faz-me pensar nisso, o rei vai nu, e continuamos a não falar disso. E estamos a falar aqui agora. Vamos dar a oportunidade ali mais 3 perguntinhas muito rápidas, por favor, aqui para tentarmos cumprir os prazos. Pegando um bocadinho no que disse o Miguel, eu acho que, e se calhar era só lançar este tema, eu acho que essa dificuldade que os jovens, se calhar, ou todos nós temos de não partilhar uma parte menos boa, não tão positiva nas redes sociais, é capaz de explicar um bocadinho o porquê da contínua negação que existe atualmente na sociedade portuguesa e a nível global já começa a haver também bastantes pessoas a negarem a questão, por exemplo, das alterações climáticas e de não reconhecerem de facto as coisas como elas são, porque se calhar é mau estarmos a olhar para o espelho e estarmos a ver que as coisas estão de facto más e é mais fácil procurar embelezar essa questão do que é um tema só que gostaria de lançar para reflexão. É enfrentar os nossos receios e termos à nossa frente essas questões e esses problemas carrapachados à nossa frente e fecharmos os olhos e dizer que não, ou contrariar. É mais fácil viver em negação, não é? Em negação é mais prático. Tínhamos aqui mais uma pergunta e ali outra, por favor. Boa tarde, Eduardo Sá.
Acha que este desejo de ser o outro, muitas vezes... Desejo de ser o outro, muitas vezes causado pelas redes sociais, é falta de amor próprio? Claro, claro. Sabe que eu acho que é tão engraçado, porque nós falamos da autoestima como se fosse sinónimo de segurança. É sinónimo exatamente do contrário. Por causa do auto. Faz diferença. E, portanto, quanto menos nós estamos seguros da estima dos outros em relação a nós, mais damos uma injeção de autoestima. E, portanto, muitas das pessoas que se vendem com muita segurança por aí, no mundo, são pessoas vaidosas. Nós, às vezes, utilizamos palavras intimidantes. São pessoas vaidosas que mascaram a vergonha e a insegurança com aquilo que não são, não é? E, portanto, nessas circunstâncias, sim. Mas naquilo que estava o Miguel a dizer há bocado, há um pormenor que eu acho delicioso, até pegando naquilo que estava a referir. A Marta, de início, perguntou quantas pessoas é que já foram ao ginásio hoje, etc, etc, etc. E às vezes apetecia-me quase perguntar quantos de nós que temos filhos, porventura, quantos de nós é que temos a coragem de chegar a casa e assumirmos o currículo dos nossos insucessos? Porque o currículo dos nossos sucessos é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é nós termos a coragem de assumir os nossos insucessos, porque é isso que depois define a capacidade de comermos a relva e irmos lá. Nós continuamos a achar que as crianças que têm pinta são aquelas que estão no quadro da excelência, no quadro de honra que devia ser eliminado liminarmente, que às vezes têm a mãe a fazer os resumos e uma equipa de explicadores a trabalhar para eles, e não pomos no quadro da excelência das escolas os miúdos que passam pela morte de alguém, pela separação dos pais, que não têm refeições quentes. Ontem foi o Dia Mundial da Alimentação, ontem não há 2 dias, e de repente não falamos disto, etc. Porque esses sim, é claro, deviam estar. E portanto nós chegamos a casa e somos os maiores. Eu acho delicioso, porque os meus colegas eram todos uns medricas e depois cheguei eu atrás. E vendemos sempre aos nossos filhos acima do nosso preço de mercado. E depois admiramos que eles, quando chega à altura de serem a gelatina do Royal, fiquem de coração apertado e fujam. E portanto aquilo que faz a diferença, aliás o Miguel estava a dizer isso e eu assino por baixo, aquilo que faz a diferença é sermos capazes de nós assumirmos as nossas dificuldades. Vejam o medo. O medo é uma questão de sabedoria humana. Quanto mais velhos, mais medricas. Porque obviamente fazemos uma leitura com muito mais indicadores. Sim, muito mais real, não é? Não é? Mas parece que termos medo é uma coisa que só acontece aos outros. E portanto, sim, acho que às vezes nós passamos a vida a fazer de conta que somos o outro. Eu pergunto-me o que é que nós ganhamos com isso. Rigorosamente nada, porque de tanto nos enganarmos, hoje afastamos 10 centímetros, amanhã outros 10. E o fosso vai sendo cada vez maior. Claro, e depois somos estranhos que se conhecem bem. Sim, a última pergunta. Pergunta ou uma consideração, se calhar, provavelmente para refletirmos todos sobre isso. Isto é estranho. É mais um comentário do que uma pergunta. Eu acho que um dos grandes problemas é realmente esse imediatismo que existe hoje na sociedade e que nos faz depois procurar aquelas soluções rápidas e mais eficazes a curto prazo, que nem sempre são as melhores a longo prazo, não é? Como os tais rabioscos de silicone e essas coisas. Mas também acho que nós valorizamos muito o multitasking e acho que nestes últimos anos tem vindo a vir à tona uma corrente que realmente mostra que nós devemos ter não valorizar, não ter um dia bom só porque ele foi preenchido com tudo e mais alguma coisa, mas fazer coisas que realmente são boas para nós, e uma dessas coisas é tratarmos de nós próprios e sermos egoístas e começarmos o nosso dia a ser um bocadinho egoístas e a termos um bocado de tempo para nós. Depois resulta numa comunicação e numa relação com os outros muito, muito mais positiva. Era só esta nota que eu queria deixar. Muito bem.
Stefano, quer responder esta questão de é muito difícil de encontrar resultados imediatos e duradouros, ou as coisas efetivamente levam o seu tempo e dão muito mais trabalho quando são cozinhadas, permita-me a expressão? Sim, não, eu vejo muito, portanto, eu só posso falar do meu caso, não é? Pessoas que vêm com esta obsessão de que querem ser alguém, querem ser mais fortes ou o que é que seja, e depois quando veem que realmente não é imediato, há uma grande desistência. Portanto, em geral... desaparecem, sim, se calhar, sim, não é? sim. Portanto, há uma desilusão. As pessoas têm aquela imagem e depois quando veem que realmente as coisas não são assim tão confortáveis, não estou a falar a nível físico, mas mais psicológico, e depois que têm que ter paciência, aí as pessoas desistem, porque pronto, o consumo tem de ser imediato, não é? Tem de ver os resultados, também têm de ser palpáveis, têm de ser reconhecidos, e quando estamos a falar, neste caso, desta arte marcial, não há reconhecimento por outrem, é simplesmente algo que faço e pronto, e eu é que vejo os ganhos. E é fácil a própria pessoa encontrar essas etapas que consegue anteriormente e por si ganhar? Ou é um processo difícil da pessoa entender que por si só que chegou lá, onde deveria chegar? Não, é fácil. Quando damos tempo ao tempo, não é? Temos que... As coisas não dependem da nossa vontade. Temos que deixar as coisas fluir e tentar o trabalho, que temos que ser responsáveis, por um lado, e por outro, temos que deixar as coisas acontecerem. Não sei se estou a responder. E meditação, só muito rapidamente. É adepto da meditação. Qual é a importância da meditação para o nosso equilíbrio, para o nosso dia-a-dia? Bem, eu posso... isto é uma forma de meditação, não é? Todo o trabalho que requer introspeção, que requer um tempo, a exclusão, e é fundamental, não é? É assim que senão estamos sempre distraídos no mundo de fora e, portanto, quer seja um tempo para os nossos treinos, quer seja um tempo para respirarmos, para voltarmos à base neutra e trabalharmos a partir daí. É fundamental o equilíbrio em tudo. A meditação pode querer dizer muitas coisas, não é? E, por exemplo, há muitas formas de fazê-la. Podemos fazer meditação quando estamos a tomar banho ou por isso simplesmente a ir de carro no meio do trânsito. Não há um sítio específico onde tenhamos que fazer essa meditação. Ajuda muito o silêncio, não é? Ajuda muito o silêncio. Sim, há pessoas para quem o silêncio não vai ser uma fonte de stress, portanto, lá está, isto não há solução. Não há fórmulas mágicas. Não há fórmulas mágicas. Não sei se alguém gostava mais de colocar alguma questão ou lançar aqui algum tema para discussão. É bem-vindo. Temos aqui ainda 3 participações. Espetacular. Temos aqui uma assistência muito proativa. O Dr. Eduardo Sá disse há pouco da questão de querermos ser quem não somos e do outro. Isto levanta também, a nível de vida saudável, a questão da saúde mental, porque isto é uma dupla personalidade engajada, juntamente com muitas outras coisas aqui, e falando no propósito em que foi o dia da prevenção do suicídio também há pouco tempo, foi tudo isto, não é? Em que medida estamos a construir realmente uma vida saudável com todas estas distrações, não é? E que estamos a promover, a alimentação é muito boa, o desporto também, e temos uma saúde mental, quer dizer, a comprometer aqui um bocadinho isto, não é? Sim. Ou a ficar comprometida. Não, muito comprometida. Muito comprometida. Sabe o que é muito engraçado? Nós vivemos num mundo mesmo estranho. Eu acho que é um mundo um bocadinho doente. Dou-lhe um exemplo. Se quer o exemplo do que pode ser o melhor antidepressivo do mundo, então a tristeza é, de longe, o melhor antidepressivo do mundo. Volto a dizer que somos pessoas muito sensíveis e, portanto, nós às vezes continuamos a dar a ideia que as pessoas que ficam tristes são pessoas fracas. Então as mães depois do parto são todas fracas, porque de repente convencionou-se que a depressão puerperal é um sinónimo de que catástrofe. E portanto, eu às vezes pergunto-me o que é que as pessoas esperam, nomeadamente, por exemplo, das mães, que dormem em suaves prestações de 2 horas durante 2 anos. No entretanto, trabalham.
que é uma coisa quase insignificante, não é? E de repente eu acho que às vezes as pessoas criam esta ideia de que no fundo, por exemplo, o otimismo é sinónimo de saúde, é só um sinónimo de euforia. As pessoas às vezes confundem a alegria com a euforia. Termina em ia, mas é diferente. E portanto sim, nós estamos a construir um mundo muito estranho, porque nós não nos damos nem sequer a oportunidade, muitas vezes, de estarmos tristes. Tristes porque arriscámos o carro e era novo, tristes porque houve alguém parvo que chocou de frente connosco e nós ainda estamos para perceber porquê, triste porque às vezes eu falo alhos e a pessoa que vive comigo percebe bocados e eu digo, oh meu Deus, triste porque a professora do nosso filho estava tão jeitosa na maneira como lidava com ele e depois estatelou-se ao comprido e nós não temos coragem de dizer, ei, veja lá, etc. E portanto nós, porque somos sensíveis, estamos muitas vezes tristes, saudavelmente tristes. E nós temos esta ideia pateta de que tristeza é depressão. E portanto, com todo o respeito do mundo por quem prescreve, não me interpretem mal, mas eu acho engraçadíssimo que, vou já dar outro exemplo daquilo que é doença mental, que de repente nós digamos assim, pronto, está aqui um antidepressivo, um antidepressivo é só um euforizante ligeiro, que fique claro. E portanto, mas é publicidade enganosa, porque é óbvio que se nós não tratamos as coisas que nos vão deixando tristes, é um desastre. Temos que ir à causa. Temos que ir à causa. E agora veja este pormenor. Quando nós estamos tristes, aquilo que fica em questão não é a nossa tristeza. É a capacidade das pessoas que vivem connosco serem capazes de perceber a nossa tristeza e ajudarem-nos a resgatar de lá. Ora, a nossa tristeza muitas vezes deixa à nu o desamparo em que nós vivemos. Oficialmente nós temos uma família, menos quando estamos tristes, não é? E portanto, de repente, de facto, nós vivemos doentes, mas veja as crianças, que eu continuo a dizer que eu não sei onde está a Direção-Geral da Saúde, mas eu gostava de saber. Porque hoje em dia as crianças são todas hiperativas, quando supostamente a criança é a criança que se move, que brinca, que às estatísticas, que faz as neiras, não é? Isso é a definição de criança. Vão às estatísticas da Direção-Geral da Saúde e tomem em consideração que existe 1 milhão de crianças entre os 6 e os 14. E vejam lá, se faz favor, quantos milhões de doses diárias de metanfetaminas elas consomem. Mas nós somos as pessoas que passamos a vida a falar de vida saudável, não é? Pois, e portanto sim, andamos muito mais doentes de um ponto de vista da saúde mental do que pode parecer, e é uma pena, porque quando nós puxamos por nós ficamos todos tão mais bonitos que... E se calhar quando fala sobre os ismos e nós se calhar precisávamos de aprender desde pequeninos a nomear e a saber o que é que são sentimentos, não é? Muitas vezes baralhamos e o género masculino mais do que ninguém. Porque nós, os homens, somos educados a reprimir isso, de tal maneira que depois, quando chega a altura de dizermos a uma mulher, se for o caso, amo-te, Teresa, dizemos de uma forma tão complicada que a Teresa é como os fiscais das finanças. Presumo. Miguel. Eu ia levantar uma contradição que um destes dias conversava com um colega meu e dizia, nós temos que reinventar um bocadinho o nosso conceito de consultoria, porque nós tentamos dizer isto a pessoas com aquela capacidade, o talento que nós chamamos de talento, mas pessoas, eu costumo dizer, com caráter, com atitude, que tenham vivência, e às vezes brinco e digo... skills, não é? Alguém que tenha tido uma namorada, um namorado, que tenha, perdoem-me a expressão, levado uma tampa, que tenha caído da árvore, que tenha ferido a mão, que tenha... E depois eu pensava e dizia, mas as minhas 2 filhas estão num colégio e eu chego a casa às 8 da noite e não consigo estar com elas, já não é por mim, mas é porque tenho trabalhos de casa, pai, porque tenho que ir para o quadro de honra, pai, porque parece mal se eu não tiver uma boa nota, porque na minha turma está o filho vão perceber, a escola do Centeno, e portanto eu também...
E eu de repente digo, espera aí, então, mas elas estão das 8 da manhã às 8 da noite, com trabalhos de casa, com uma pressão enorme, então, mas onde é que está aquela minha parte em que eu ia para a rua, onde vinha alguém, morava num sítio engraçadíssimo, um nome estranho, chamado Picheleira, que eu chamo Oleias, que é mais interessante, e me via uma zona mais estranha e de repente vinha alguém que me roubava o berlinde e alguém... E isto deu-me um conjunto de ferramentas para o meu dia-a-dia que eu hoje olho para elas e digo, como é que elas vão... Como é que conseguem lidar com isso? Mas eu na empresa, eu preciso disto, porque eu não quero só gente que tenha média 19, mas que depois... Porque repara, e agora... E que depois não saiba lidar com sentimentos de frustração ou de dificuldades até porque ou eu de contrariedades, não é? Quanto mais tecnológico for o mundo, mais a interação humana vai fazer sentido e vai ser necessário e vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença e, portanto... autómatos ou gente que se sente em frente a um computador com a capacidade de programar com as duas mãos, deixe-me brincar um bocadinho, com uma lata de Red Bull deste lado, exclusivamente, it's not enough. Pois, é preciso a outra parte. Sim, mas as nós, como sociais, sociedade. Não é? As relações sociais, do olhar, do toque, do cheiro, dos sentidos. Claro, não é? isto feito por Skype não era a mesma coisa. Olhar. E eu queria passar um bocadinho esta mensagem, porque eu estando na área da tecnologia. Gosto muito de tecnologia, mas vejo claramente aqui, olho para a frente algumas nuvens, porque a realidade aumentada vai aumentando, a realidade virtual, nós pomos uns óculos e entramos noutro mundo, nós falamos por tecnologia, mas olhar olhos nos olhos para as pessoas que aqui estão... Real. Não é a mesma coisa. Real, não é a mesma coisa. Mas para mim não é. Exatamente, para mim também não. Tínhamos... ali mais uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver, enfim, estando nós num evento de visões do futuro, ao lançar para a mesa de discussão uma reflexão relativamente à questão da longevidade. Portanto, viver mais, viver melhor, é uma macro tendência, enfim, ao longo das últimas, enfim, eu diria, milénios, a esperança média de vida tem vindo a aumentar, enfim, houve algumas variáveis que foram desaparecendo, a fome, enfim, as guerras, portanto, hoje vivemos até os 80, em termos médios. Para quando podermos esperar viver até aos 100 anos, por exemplo, se o nosso hardware, enfim, o nosso corpo está preparado ou não, se eventualmente teremos que ter, enfim, injeções, se calhar, em termos de software que nos permitam superar essa fasquia. Portanto, olhando aqui um bocadinho para o futuro e olhando para a parte da vida saudável, de que forma é que podemos dar esse salto em termos de quantidade e de qualidade para podermos estar, se calhar, a olhar para um horizonte temporal, enfim, mais alargado do que aquele que temos atualmente. Muito bem, e é um desafio que peço muito rapidamente para lançarmos aqui aos 4 convidados, como é que nós vamos efetivamente viver mais tempo e com melhor qualidade de vida. Ágata, onde é que entra aqui a alimentação, onde é que a alimentação pode de facto ajudar-nos a vivermos mais tempo e de uma forma mais saudável e equilibrada? Não é fácil porque a nível da alimentação as coisas estão cada vez mais fabricadas e levamos com mais químicos diariamente e é esse um dos problemas de doenças como o cancro, de diabetes. Tem muito a ver com que estamos a levar com produtos que se há uns tempos o nosso corpo nunca tinha recebido e por isso pode alterar algumas células para cancerígenas. Portanto, aí tínhamos que voltar um bocadinho para trás, que é o que eu aconselho também aos meus pacientes, e comermos como eu comia há 30 anos, pessoas há 40, há 50, voltámos um bocadinho o que era a nossa alimentação antigamente, com menos químicos, menos processados. Esse é o único conselho mais fácil que eu posso dar. Depois também não sou médica, não sou investigadora, mas conseguimos andar uns aninhos para trás e fazemos os lanches que sempre nós fizemos, os pequenos almoços que sempre fizemos. Não havia blicaus. Eu comia pela primeira vez McDonald's, tinha 12 anos porque fui viver para Barcelona, portanto cá nunca tinha comido. Portanto, é andarmos mesmo para trás e voltarmos aos nossos almoços, jantares, arroz, feijão, grão, tudo sem ser processado. Stefano, aqui, de que forma é que efetivamente o desporto na sua perspectiva, sim, nas artes em que podemos de facto vivermos mais tempo e melhor, com melhor qualidade de vida? Eu acho que é no sistema dizemos, eu vou comparar isto à reflexão filosófica, não é? O método socrático diz eu não te posso ensinar nada,
Eu só te posso ajudar a refletir. E nas artes marciais, e nomeadamente no sistema, é sobretudo isto que se procura. Não é impingir nada, mas é ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a expressarem e a descobrirem por si mesmos, portanto, os movimentos e então, porque as pessoas querem que lhes digam o que fazer, não é? Técnicas e coisas dessas. Portanto, querem imitar. Querem ensinar a pescar e não dar o peixe, não é? Ensinar a pescar. Exatamente. Nós temos de aprender a aceitar quem somos e descobrir, o que seja opiniões, refletir, ou o que seja, neste caso, das artes marciais, como mexer a partir de mim. De mim. A partir de mim mesmo. Exatamente. Miguel, e a partir de si, os negócios, a começar por valorizar as pessoas que a partir dos 50 ou 60 anos já não são velhas e não têm que ir para a reforma, e valorizar efetivamente a idade de cada pessoa. Esse é já, de resto, um primeiro desafio, não é? Porque nós vamos ter que efetivamente trabalhar muito mais tempo, não é? E como é que vamos conseguir ter aqui um envelhecimento ativo? Eu tenho sempre, isto é curioso, parece um contrassenso. Quando se fala em tecnologia, há um preconceito também que as pessoas, a partir de uma determinada altura, têm menos capacidade, aptidão. Deixa-me pôr a coisa desta perspectiva. Primeiro, as pessoas são boas associadas à energia que têm, à felicidade que transmitem, à forma como são, a serem o que são. E isto, se as pessoas puderem, de facto, numa empresa, com 23 ou 24 anos, com 30, com 40 ou 50, serem o que elas são, acho que é meio caminho andado. Para serem felizes, é meio caminho andado para impactarem positivamente à sua volta. Porque há um ambiente livre, positivo. Até é assim que vejo. E relativamente à questão, deixe-me dar o exemplo do meu pai, que tem 79 anos, e aos 73 ou 74, porque era uma pessoa, muito ativa, teve, o azar, ou o que fosse, de a empresa que construiu durante 30 anos ter falido. E ele passou um momento complicado, e eu na altura tentei fazer tudo o que podia e o que não podia ao meu pai, bolas, ajudá-lo e estar... E eu dizia muitas vezes, faz o que tu gostas, faz o que te apetece, hoje não sei se é um bom... E ele descobriu não, e porque ele deixou de fazer. Hoje não é um bom dia para falar disto, mas eu dizia-lhe, tu és adepto do Sporting desde o dia 1, vai ao futebol, peço desculpa de falar disto. Não falemos disso. Mas, e dizia-lhe, já não fazes desporto há 30 anos, porque é que não voltas? E ele hoje aos 78 corre todos os dias de manhã e vai ao ginásio, e de repente encontrou um conjunto de formas que, infelizmente, ao contrário da minha mãe, ele é uma pessoa ativa, feliz, é ativo mentalmente, desafia-me para coisas e, portanto, eu olho para ele, é um exemplo. E já está. Portanto, eu insisto nisto, a parte ativa, a parte de sermos o que somos, e ouvi aqui, e é sempre um prazer ouvir o que ouvi aqui hoje. Se as pessoas podem mostrar as suas fraquezas, ser o que são, serem elas próprias, e às vezes temos esta ideia que afastamos os outros e nos tornamos menores, e não é verdade. Na minha função, eu noto claramente, quando vou falar numa universidade, ou quando há 2 meses me convidaram para uma mesa redonda sobre talento, e eu, coincidentemente, contei uma história de uma decisão falhada que tive e que errei, e as pessoas no final vieram ter comigo e disseram, finalmente um responsável de uma companhia que diga que fez um disparate. Que tomou uma decisão errada. E isto aproximou as pessoas, é curioso, e podia ter dito, daquele senhor eu não quero falar mais porque ele tomou aquela decisão e errou. Aproxima as pessoas porque, efetivamente, e também para concluir, aproxima as pessoas quando nos tornamos, de facto, mais humanos e mais espontâneos e mais verdadeiros, não é, Eduardo? Eu acho que a velhice é uma ficção. Sinceramente. Eu conheço adolescentes que vivem na terceira idade e a mim inquieta-me. Acho delicioso que às vezes se fale com alarmismo da inteligência artificial. Acho delicioso porque a escola, tristemente, passa a vida a favorecer a inteligência artificial. E acho engraçado que nós falemos com medo dos robôs e muitos de nós não somos outra coisa senão robôs. E, portanto, a sabedoria é uma questão tão saudável que eu gostava que ficasse claro que quanto mais verdadeiros, quanto mais transparentes, quanto mais comunicantes, mais saudáveis. E cuidado, nós temos um ambiente completamente constipado, o fim do mundo está anunciado para daqui a 11 anos. Aquele ponto de não retorno é só daqui a 11 anos, não é um dia.
E é muito engraçado nós termos a noção de que muitas das nossas doenças, nós não falamos disto, muitas das nossas doenças, alguns carcinomas, doenças inflamatórias, doenças degenerativas, são psicopatologia pura que somatiza. Tem muito a ver com a mente, não é? E, portanto, um dia nós vamos ter que levar a sério a saúde mental para dizer assim, não é um luxo, é uma questão indispensável, mas nós lidamos com ela como se tivesse imposto luxo. Daqui a 12 anos, para não ser 11 anos, daqui a 12 anos seguramente estaremos aqui a falar sobre o futuro. A discutir o futuro, exatamente. Eu agradeço por terem sido de facto tão verdadeiros os quatro e tão espontâneos aqui nesta nossa conversa. Foi um prazer e de resto agradeço também terem participado, terem colocado as vossas questões e as vossas reflexões para debater connosco e dizer só que agora no final desta conversa vamos servir ali um pequeno lanche, um lanche light, um lanche saudável, porque todos somos pessoas saudáveis fisicamente, mentalmente, espero eu. Um lanche ali fora. Obrigada pela vossa presença e continuem connosco, ainda temos um dia muito preenchido pela frente. Obrigada.